Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a prof veio gravar um vídeo 2 em 1. Por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar o nosso gênero textual. E o nosso gênero textual desse bimestre da segunda unidade é notícia. E eu vou trabalhar notícia tanto com o sexto ano quanto com o oitavo ano. Então veja, não, a prof sempre fala para vocês que o conteúdo ele vem se repetindo, só que com um grau de dificuldade a mais. Então, no sexto ano nós vamos ver notícias mais leves, mais tranquilas de interpretar, e no oitavo ano o gênero notícia ele vem um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil a interpretação. Mas é tranquilinho, porque é um gênero que nós estamos acostumados a ver dia a dia. Então é um gênero bem conhecido. Então vejam lá. Na notícia, o que não muda tanto para o sexto quanto para o oitavo ou para qualquer outra fase é que é um gênero expositivo, ou seja, ele vai apresentar o fato para a gente, ele não vai dar opinião. Às vezes, nós conseguimos ver a opinião de quem fez a notícia pelos verbos que ele usa. Daí a gente imagina qual é a opinião dele sobre isso, do nosso jornalista. Mas, em geral, a notícia não deve conter opinião. Ela é um texto curto, um texto breve, que tem ali o título, o lead, que é o nosso primeiro parágrafo ali, que dá uma noção geral do que vai ser contado. E depois nós temos as perguntas básicas respondidas: quem, onde, quando ocorreu o fato. Então, toda notícia tem essa característica em comum. Então, a prof vai mostrar para vocês, logo a seguir na nossa aula, uma notícia e principalmente a diferença entre notícia e reportagem. Por quê? As pessoas confundem bastante, mas elas têm características próprias. E isso a prof vai mostrar no slide para vocês, ok? Aproveitem a aula, vejam com a prof lá as características da notícia novamente. Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de gênero textual, a prof comentou com vocês que veria agora com vocês algumas características da notícia e da reportagem. São características típicas de cada uma para que nós não venhamos confundir, sendo que os dois são gêneros jornalísticos e as pessoas confundem bastante, ok? Então vamos ver ali a diferença entre notícia e reportagem. Na notícia, ela é informativa, então ela só quer passar informação de algo que aconteceu, sem dar opinião. E a reportagem, ele é opinativo, então ele coloca ali a opinião dele sobre os fatos. A notícia, ela tem o objetivo de narrar o acontecimento do cotidiano. Já a reportagem, ela tem a necessidade ali de explorar os limites da notícia, ou seja, ela quer passar um pouco mais do que a notícia pode passar, e não necessariamente do cotidiano, são coisas do interesse da população. Ok? Próximo. A notícia, ela informa sobre os temas do momento, como a prof colocou. A reportagem, ela pode falar sobre fenômenos sociais, políticos, acontecimentos em espaços públicos. Ela tem reportagens também que falam de pessoas públicas, de personalidades. Então ele abrange assim um maior tema, um maior número de público ali, a reportagem do que a notícia. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, é o jornalista quem fala, ele que escreve. Na reportagem pode ser tanto direto quanto indireto. Vamos supor que é uma reportagem sobre uma personalidade. Então, aí eu vou falar sobre vamos ver uma pessoa atual agora, sobre o presidente. Vou falar sobre o presidente. O presidente fez isso, aquilo, aquele outro, daí a gente dá uma oportunidade para ele falar, e daí nós colocamos ali entre aspas ou travessão e assim por diante. Na notícia,
A única voz ali presente é a do repórter, ou seja, ele não vai colocar lá testemunho das pessoas que participaram. Na reportagem, como a prof comentou com vocês, você pode ter entrevista ali com a pessoa, com testemunhas do que aconteceu, com especialistas no caso, dependendo da reportagem e assim por diante. A notícia ela não é assinada pelo repórter. Então, quem cria a notícia não assina lá João de tal. Não, ele deixa a cargo do jornal. Então, se é Folha de São Paulo, faz parte do jornal Folha de São Paulo. Agora, a reportagem ela é assinada pelo repórter. Então, ela faz toda uma pesquisa, faz toda aquela abordagem que a prof comentou anteriormente, que é mais longa, que pode dar opinião, que pode coletar aqui testemunhos e tudo mais, e no final ou no início ali, ela assina, ok? Continuando. A notícia, ela é mais frequente na internet, na televisão, rádios, jornais, revistas. Então, a notícia você pode ver em muitos meios. Agora, a reportagem, ela é mais vista em revistas e jornais. Então, você tem ali uma revista em que ele está falando apenas sobre o Covid, por exemplo. Então, você vai ter ali várias reportagens sobre o Covid. Na televisão, está aparecendo algumas naqueles programas de fofoca, naqueles programas que querem muita audiência. Então, às vezes, eles fazem algumas reportagens assim sobre o assunto. Mas, normalmente, você vê ela em revistas, em edições específicas de jornais. Então, por que isso acontece? Porque ela apresenta uma estrutura maior, ou seja, a notícia ela é menorzinha, ocupa menos espaço, é de rápida leitura. Agora, a reportagem tem folhas e folhas ali. E não é feita assim do dia para o outro. A notícia, se algo aconteceu, tem que estar no jornal do dia seguinte. Eles têm que ter noticiado aquilo, senão eles perdem a publicidade deles ali, a credibilidade. Agora, a reportagem não, como ela pode ser atemporal, pode ser de outro momento, então tem tempo hábil para o jornalista escrevê-la. Exemplo de reportagem. Então, aqui eu tenho: a terceirização do trabalho será liberada no Brasil. Câmara está próxima de votar projeto de lei que quer tirar todas as restrições à mão de obra terceirizada. Hoje corresponde a 25% dos trabalhadores do país, por Samantha Maia. Então, veja, é uma reportagem, a gente vê que já está assinada, e daí aqui ela vai começar a discorrer, vai começar a falar sobre o assunto, certo? Daí, olha ali, ó, número 1, o que é o projeto da terceirização? Então, ela coloca ali em subtítulos, em tópicos, em perguntas, alguém está respondendo ali, ela, certo? Ó, 4, 5, 6, são todos esses tópicos. Veja como ela não é pequena, certo? Então, ali você tem de onde foi retirado. E nós vamos para o nosso foco, que é o exemplo de notícia. Veja a diferença. Nossa notícia é bem pequena. Diz assim: trabalhadores protestam em todo o Brasil contra a terceirização. São Paulo. O Brasil amanheceu nesta quarta-feira com uma série de manifestações em várias cidades do país em uma jornada de protesto convocada por movimentos sociais e sindicatos contra o projeto de lei que amplia e regulamenta a terceirização. Então, veja, nós temos o título da notícia, nós podíamos ter um subtítulo aqui, que seria algo menorzinho, ou talvez com destaque diferente do corpo do texto. E nós temos o lead, que é o nosso primeiro parágrafo, que normalmente conta tudo que nós precisamos saber. Quem? Os trabalhadores. O que eles fizeram? Eles protestaram. Onde? Em todo o Brasil.
Por quê? Então, você tem ali normalmente todas as respostas já no lead. E depois, você tem a tua continuação aqui de forma bem objetiva, certo? Veja aqui que a gente tem alguns parágrafos ali também a mais, que você vai tirar mais informações sobre o assunto e as atividades de hoje. Então, nós vamos fazer interpretação de texto na nossa apostila, páginas 27, 29, 30, 31 e 32. E na próxima aula nós corrigimos, ok? Beijo carinhoso da Prof. Tati, tchau, tchau.